Nelson é agricultor familiar e alega que teve que deixar de produzir no sítio onde mora com a família depois que os movimentos indígenas passaram a ingressar em áreas que reivindicam no entorno do anel viário, em Dourados. Tivemos que parar muitas coisas, tive que tirar meus carneiros, tirar minhas vacas às pressas, depois voltar, tive que sair de casa. Então o impacto foi muito grande para a gente, sem falar no psicológico, né, que a gente vive abalado até hoje. Para buscar uma solução, ruralistas criaram uma associação de moradores, da qual Nelson é o presidente. O produtor relata que ele e outras 20 famílias que moram na região se sentem em constante ameaça. Geralmente são pessoas que estão encapuzadas, né? Estão com arco e flecha, com coquetel molotov, essas coisas todas. Então não é fácil, é difícil para a gente. Ele alega que atualmente existe uma trégua entre os envolvidos, após uma intermediação feita através da instalação da Frente Parlamentar em defesa da solução dos conflitos entre indígenas e proprietários de terras, presidida pelo vereador Rogério Iuri, com a intenção de solucionar a questão, ainda que de forma provisória. Ao longo dos debates, que também envolveram outras instituições como o Ministério Público, OAB e órgãos de segurança, foi levantado que o ponto central das discussões está na disputa de uma área de 300 hectares, que a comunidade indígena reivindica. Descobrimos ali que a área hoje onde está instalada a aldeia indígena, ela no documento fala que ela tem 3.600 hectares, mais ou menos. E que com a nova tecnologia foi se aferida uma área só de 3.300. E os indígenas querem esses 300 hectares dele a mais, e por isso que invadiram. Mas isso não quer dizer que esses 300 hectares sejam a área que eles estão invadindo, porque os proprietários, os produtores, são proprietários daquela área ali há mais de 100 anos, tem gente que tem escrituras. E aí nós mostramos para os dois que nós temos que sentar e ver onde é que está o erro. Houve um erro? Houve, de quem fez lá atrás. E que os dois lados são prejudicados hoje. E que alguém tem razão, ou os dois têm a razão, e aí nós vamos buscar meios para que eles sejam compensados, tanto indígena como produtor. A Frente Parlamentar fez um relatório e tem dialogado com as esferas federais para apontar caminhos, como a desapropriação com compensação, que pode ser oferecida tanto para a comunidade indígena como para ruralistas. Acho que a maior conquista que nós conseguimos foi a paz. É que existiam mulheres e crianças e homens de um lado e do outro que estavam com medo. E que mulheres e crianças, principalmente, eram as vítimas, que ficavam em casa e os seus esposos, né, estavam, tanto ele como branco ou indígena, ou produtor ou indígena, estavam indo trabalhar e não tinha tranquilidade de deixar sua família. O conflito que atinge essa área é apenas um exemplo da disputa por terras que impacta a vida de comunidades indígenas e de produtores rurais de pequenas a grandes propriedades, na região sul de Mato Grosso do Sul, uma das maiores produtoras de grãos do país. Depois de uma ampla discussão, está em vigor a lei que estabelece o marco temporal. Essa legislação acompanha uma tese jurídica de que povos indígenas têm direito a ocupar apenas as terras que já estavam ou disputavam em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Mas essa lei, que poderia mudar a forma como as demarcações são conduzidas no país, ainda é cercada de incertezas, já que existe a possibilidade de derrubada da legislação a partir de ações que tramitam no STF, o Supremo Tribunal Federal. Essas ações ainda vão para o Supremo ainda vai julgar. Então, na prática, nós ainda não temos o tema eliminado, o tema pacífico. Então, ainda há uma divergência entre STF, entre casas legislativas, entre os advogados. Então, com relação a isso, o que nós podemos fazer hoje, está vigente a lei? Sim, está. Até quando? Não sabemos. O presidente da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da 4ª Subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados e Itaporã,
Pontua que, para os produtores, a expectativa é de que a lei promulgada seja mantida. Basicamente, o produtor, com essa legislação, ele entende, olha, se de 1988, que foi a Constituição, para cá, eu não tive problema com os indígenas, eu não tive um problema histórico, então minha propriedade nunca vai ter esse problema. É uma segurança jurídica, tanto para o proprietário da área, quanto para quem quer investir nessa área. Agora, se você tira esse marco temporal, se fica sem isso, basicamente permite com que qualquer comunidade indígena, independente do tempo, ela vá e discuta a área em questão como se fosse a área ancestral dela. E aí que vem a insegurança. Cansado das incertezas e da constante tensão no lugar em que vive, Nelson considera deixar a área em que ele e o pai nasceram em busca de uma tranquilidade para a família. A paz não tem preço. Eu acho que você já ouviu falar nisso. A paz não tem preço. Nós precisamos ser pais. Eu preciso ver meus netos crescer. Meus filhos já cresceram, mas eu preciso ver meus netos crescerem. Então, eu quero paz. Se a gente for indenizado justamente, a gente sai.